Bom, nós estamos aqui na Sala da Ação Educativa e hoje é o último dia do professor Mário Karin e que ele é casado com Beatriz Karin. O casal trabalhou durante algumas décadas no antigo grupo escolar Abdon Batista, que era Escola Básica e Colégio Abdon Batista, atualmente conhecido como Escola de Ensino Médio. Professor Mário, de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, em que ano o senhor iniciou e como foi sua trajetória dentro desse estabelecimento da rede pública estadual que completou recentemente 80 anos de história? Bom, anteriormente eu estava em Joinville, trabalhando também nessa mesma área, né, de língua portuguesa e inglesa. Depois eu passei a morar em Jaraguá do Sul, motivada pelo, como é que chamava antigamente, uma melhoria no meu nível de escolaridade, porque eu tinha feito faculdade, né? Então eu vim removido para o Colégio Abdon Batista, porque foi o colégio que eu optei. E minha esposa foi trabalhar na 19ª UP, no caso. Olha, no começo, assim, era diretor o professor Dulcídio Menel, gente muito competente, e a dona Ornélia, que infelizmente já é falecida, e ele sempre afirmava que a nossa escola Abdon Batista era uma grande família. E diante disso, inclusive eu tive a oportunidade de ser professor das filhas dele, da Leníria, atualmente é uma psicóloga, né, bem conceituada. E eu tenho muitas lembranças positivas daquela época, porque a gente ainda estava no ensino tradicional, não era um ensino assim, como atualmente, assim, muito elitizado. E na minha área de língua portuguesa era um desafio muito grande. Porém, como os alunos eram, a maioria, advindos do Colégio Albano Câncer, que também, por sinal, eu fui trabalhar posteriormente, eram bons alunos. E isso, de um lado, até facilitou o meu trabalho. Se bem que nosso colégio ali, ele pegava aluno de tudo quanto é bairro de Jaraguá. Certo. Como era a prática do ensino fundamentado no livro didático? Isso já era anos 80, né? Porque a UCRI começou em 79, né? Como é que era essa fase da mudança? Nós estávamos ainda numa sociedade do regime militar e avançamos para uma sociedade democrática. Olha, os alunos eram bem diferentes dos atuais, né? Que eram assim, os alunos assim que mantinham mais respeito pelos professores e com isso também facilitava o aprendizado e o ensinamento, né? A prática de professor em sala de aula. Então eu só tenho boas recordações dos tempos que eu trabalhei ali no Abdon Batista, tanto da parte dos alunos quanto dos colegas de trabalho. E a direção também foi muito boa e nós tínhamos também as APPs que funcionavam, que era uma maravilha, e eles sempre promoviam integrações, né, entre os professores e a comunidade. Isso era muito importante. A gente tinha muitos congraçamentos entre a gente. Isso marcou bastante a minha trajetória ali pelo Abdon Batista. Certo. Os professores que o senhor recorda que foram parceiros para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico, o senhor recorda? Sim, o professor Aristides Coutinho, da Veiga Coutinho, que também atuava na mesma área que eu, de língua portuguesa. E a Lorita Carsten, que era professora de matemática, a Benilde Bertoldi, que é casada com o seu Buchmann, e a Lorinda Tomazelli, tínhamos também a Iracema Wagner, muito boa professora de História, de Educação Física eu tinha assim como companheiro o Aurinho,
como é que era o nome dele? O Arizinho, muito gente boa. Enfim, depois do segundo grau a gente teve ali o Thompson, trabalhou com a gente, o Daniel, não lembro mais o sobrenome dele, mora ali na Vila Lenza. Daniel era de matemática, também muito bom professor. Tinha o Ariel Pisolati também, que trabalhou com a gente. Tinha muitos outros colegas, né? Mas assim, de momento eu não me lembro o nome deles todos. Mas era gente muito boa, muito afinada com a escola. Eu só tenho elogios, né? Na época que eu trabalhei lá. Certo. Em relação à formação do educando, qual é que era a preocupação na época de vocês com formar os alunos tanto no antigo primeiro grau e segundo grau? A orientação que a gente tinha é para formação para a vida, né? Mas assim no sentido também de no segundo grau que eu também trabalhei, né? Para preparação também para o vestibular. Não assim diretamente, mas indiretamente a gente fazia esse trabalho. Olha que interessante. Vocês tiveram então essa fase de que o aluno era preparado para ir para um processo seletivo. Exatamente. Né? E os livros didáticos da época? O que eles traziam de contextos da realidade? Eram próximos da vida da comunidade ou eram distantes? Um pouco defasados assim, em relação ao tempo, né? Eu acho que eles poderiam talvez ser um pouco mais práticos, no sentido de abranger mais a vida dos alunos em si. Era muito distanciado, mesmo, como você falou, né? Então era uma dificuldade muito grande nesse sentido, que o ensino no fim ele passava a ser uma coisa muito tradicional. A gente aqui, como mestre, né, procurava delimitar o tema dentro daquilo que a gente percebia nos níveis das turmas, né? Então também não baixando muito o nível, não também indo muito além, né? Sempre dando uma média para que todos tivessem chance de aprender as coisas. Certo. Os anos 80 também foi de superação tecnológica. Você tinha até pouco tempo, então, uso exclusivo do mimeógrafo. E aí chega também a TV Escola. Como é que foi isso? O senhor chegou a explorar essa iniciativa tecnológica de explorar vídeos que vinham da Fundação Banco do Brasil, que tratavam exclusivamente da literatura, da memória e da identidade brasileira? Olha, na época, infelizmente, a gente não tinha ainda, no finzinho assim, alguma coisa, mas normalmente era quadro de giz, né? O livro didático e o conhecimento adquirido nos bancos de faculdade, né? Que a gente tentava passar. E a experiência de outras escolas, né, que a gente teve. Porque eu trabalhei até com uma escola multisseriada no interior, né, lá de Brusque, e de Barra Velha, em São João do Periú. Certo. E o final da sua participação, em que ano o senhor encerrou suas atividades na Escola Abidão Batista? Na Abidão Batista eu trabalhei até 1989, maio de 1989. Aí eu estava atuando só no segundo grau, no caso. Mas assim, eu acho que eu tentei fazer o melhor, né, no meu trabalho. E eu espero que a comunidade também tenha sentido dessa forma. O Abidão Batista, a unidade escolar, completou 80 anos agora recentemente em maio. Né? Qual a mensagem que o senhor deixa para a comunidade de Jaraguá do Sul e para os estudantes? Eu acho que os alunos do Abidão Batista, atualmente, com mais conhecimento das coisas do mundo através dos meios de comunicação que nós temos, né? Internet, Face e outros meios, tem que valorizar bastante os professores que tem, né? Porque o professor é que dá o encaminhamento, a maneira de
trabalhar o conhecimento de uma maneira mais adequada, né? E os pais também devem participar mais da vida da escola, porque na escola se faz comunidade, professores e alunos, e não apenas um professor e aluno, porque isso realmente facilita o trabalho do professor, isso humaniza mais o ensino, e isso é muito importante. Não importa apenas o pai reclamar de notas de aluno, precisa ver o conteúdo que o filho está adquirindo, e aí valorizar bastante esse detalhe. É isso que eu teria a dizer. Então tá certo. Muito obrigado.